salve, soberanos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Soberania. E hoje eu tenho a honra de receber aqui na minha mesa a soberana Ivana. Ela é palestrante, ela é empresária, especialista em vendas high ticket. Seja muito bem-vinda, Ivana! Obrigada. E agora vivenciando uma nova experiência aí, né, de mamãe. Primeira vez, vamos ver como isso vai ser, mas é uma experiência muito doida. Imagina! Muito maravilhosa, mas muito doida também. Encaixar todas as coisas que você faz nesse momento também é um desafio, né, Ivana? É um desafio. Eu não planejava estar grávida nesse momento, começa por aí, né? Uhum. Então, tem toda a novidade de você se tornar mãe, de você se reconhece como mulher e tudo mais, mas agora quem sou eu como mãe, né? Então entra Uhum. uma outra etapa da vida, onde você olha para tudo aquilo, toda a estrutura que você já tem, e aí você tem que encaixar mais uma coisa que com certeza muda completamente o cenário de tudo, né? Você aí vai se descobrindo, né, uma nova versão sua. Cada dia é uma novidade diferente. Que É legal. uma loucura. É muito gostoso, mas é uma loucura. O início da gestação, assim, eu não tive aquela felicidade de estar grávida. Acho que isso é uma coisa até legal de falar, porque eu percebo que tem muitas mães que não sentem essa super felicidade no início da gestação. Uhum. Porque eu enjoei muito, foi muito delicado e tudo mais. Então eu não tive essa super felicidade. Agora que tá vindo o glow da gestação finalmente. Mas no início eu tentei não me culpar, assim, não, eu não estou, não romantizam muito essa etapa, né? Mas acho que tá tudo bem também a gente engravidar e levar um tempo pra entender que tá nascendo, a gente tá fabricando órgãos, assim. Tá gerando ali dentro, né, tem muita coisa mudando, né, Ivana? Os hormônios mudam, tudo muda. Tudo, tudo. O meu corpo até demorou para mudar, mas eu comecei a ter algumas músicas eu não conseguia mais ouvir, umas coisas muito aleatórias assim. Uhum. E aí toda a novidade da gestação, no meu início da gestação ali, eu tive enjoos muito fortes, que eu acho que é normal da maioria das gestantes, né? Então, mas o meu foi um pouquinho mais, uma gestação de alto risco, né? Então, ela exigiu bastante no início, aí foi um início bem tenso, assim. Mas agora tá tudo certo, a Olga tá aqui crescendo, já tô barrigudinha já, ela mexendo, e agora é só entender qual vai ser a novidade de ser mãe, né? Ser mãe, ter filha, constituir família. Acho que a gente se dá conta disso quando a barriga começa a crescer. Uhum. Porque até então eu tava, ué, como assim? A impressão que eu tenho é que eu acordei um dia com barrigão e aí sim eu me senti grávida. Ligou o botãozinho. Sim, Agora sim. sim. Ivana, e como que está sendo para você equilibrar tudo isso? Equilibrar todas as coisas que você já faz, mas a maternidade sem se perder de você mesma, assim. Eu acho que esse é um dos maiores desafios, assim. É importante ressaltar que eu faço terapia há anos, que eu tenho mentoria business também para conseguir manter a estrutura dos negócios. Então, tudo isso que eu faço, eu não faço sozinha, vamos dizer assim. Eu tenho uma rede de apoio que eu já tinha antes, né? Para conseguir manter a cabeça no lugar. Muita oração também pedindo discernimento, porque tem dias que o nosso humor tá lá no chão, que nada tem vontade de fazer nada. E quando a gente assume muita responsabilidade, a gente não tem a opção de simplesmente acordar um belo dia e falar, hoje eu não quero fazer. Uhum. Entendeu? Então não é responsabilidade só com a minha filha, é responsabilidade com o filho das pessoas que trabalham comigo também, porque essas filhas, esses filhos também precisam de fralda, também precisam de alimento. Então eu acho que é esse o ponto. Você vai entendendo o teu nível de responsabilidade quando você entende quantas pessoas ficam sem comer se você falhar. Isso é bem, ao mesmo tempo que é uma coisa de você entende a responsabilidade, é algo que dependendo do lado que você levar, é, desestrutura a cabeça de muitos empresários que começam a crescer. Quando a responsabilidade realmente, quando se entende, sai daquela ideia do início do sonho, sabe? E aí você entende que realmente você criou um ecossistema onde você é responsável por aquilo, que você precisa fazer uma boa gestão. E se você não fizer isso, várias pessoas perdem junto com você. Claro que depois de um tempo, todos os teus funcionários acham outro emprego. Mas todo esse estresse que causa caso você não faça uma boa gestão, isso vai causar problema, vai impactar na vida dos outros também. E aí, quando entra a gestação no meio disso também,
Para mim, pelo menos, é como se... como eu vou explicar isso? É um momento delicado, porque a gente, como mulher, a gente já tem um turbilhão de emoção o tempo inteiro, não adianta dizer que não. Com a gestação vem muito mais. E aí você traz tudo isso junto com o equilíbrio emocional que você tem que ter. Eu confesso que tem dias que tem situações assim que eu respiro, chego pra quem trabalha comigo e falo, ó, isso aqui vocês resolvam hoje, porque se eu for resolver isso aqui, eu vou acabar ofendendo alguém de graça. Então, essa consciência de, tipo assim, eu não estou no meu estado normal. Eu não me exijo demais como grávida, entendeu? Eu entendo que eu tenho limitações emocionais agora e existem coisas que eu passo para outras pessoas fazerem justamente para que eu não tenha um pico de estresse e eu não vá acabar estourando e superdimensionando um problema que é simples. Eu acho que é basicamente isso, esse discernimento que vem de terapia, acompanhamento e tudo mais. E o autoconhecimento é muito necessário, principalmente nesse momento, né, Ivana? Eu tô sendo mãe pela primeira vez com 31 anos, né, então, já é uma eu já não tenho por exemplo, se fosse isso acontecesse com 21, eu acho que o meu comportamento seria completamente diferente. Sim. Então eu já por mais que não tenha sido programado, eu já engravido no momento onde eu já estou com a vida mais organizada, onde eu já estou com a cabeça muito mais madura, ainda tendo muito que amadurecer, mas já não é um cenário tão desestruturado, principalmente emocionalmente, vamos dizer. Então acho que isso facilita um pouco também. Sim, a base já tá forte, né? Pelo menos me reconhecer como mulher é uma coisa que eu já sabia fazer antes de engravidar, agora é só me reconhecer como mãe. Coisa boa. Ai, bom, né, Ivana? Já tem meio caminho andado. Graças a Deus que eu consegui segurar até aqui, né? É. Tudo a seu tempo, no seu momento propício, né? Exatamente, exatamente. Coisa boa. Ivana, eu separei algumas perguntas aqui para não deixar passar nada, aproveitar bem aqui o teu conhecimento, tá? A outra pergunta que eu coloquei é: quem é a Ivana nesse momento da sua vida? A Ivana, nesse momento da minha vida, é um pouco difícil de responder, porque eu ainda estou me reencontrando dentro desse novo cenário. Então, a Ivana sempre foi uma mulher solteira, autossuficiente, independente, a super girl power, tananã, que não precisa de ninguém. Uma etapa que eu acho que muitas mulheres têm da própria vida. E nesse momento, eu começo a me entender como mãe, como esposa, como um posicionamento dentro de casa, na constituição de família. E isso é uma coisa que estava assim. Não é que não estava no planejamento, a gente já estava alinhando para que isso acontecesse. Mas da forma como as coisas aconteceram, foi assim: você falou que ia fazer isso, agora você faz, entendeu? Então essa mudança da Ivana que tinha muito bem definido quem era, para essa Ivana que tá nascendo, né? Dizem que nasce um filho, nasce uma mãe, de fato é isso realmente que eu sinto. Então eu ainda tô nesse processo de reconhecimento, de me entender como, principalmente como mãe, como esposa e como essa nova mulher que vai nascer. Então ainda vou precisar de um tempo para conseguir entender quem eu vou ser depois disso. Entendeu? E eu acho que essa paciência de eu não sou uma pessoa muito paciente, nem comigo mesma, mas nesse momento eu tô tentando ter o máximo de paciência comigo para que eu faça as coisas da forma certa, sem me pressionar demais, mas também sem acabar se jogando nas cordas como, né? Ai, não vou fazer nada agora porque tô grávida. Não, também não é por aí. Tudo no seu equilíbrio. Tudo no seu equilíbrio. Então, nesse momento, eu estou me reconhecendo e eu acho que tá tudo bem também a gente ter esse momento de chegar e falar: nesse momento eu não consigo definir quem eu sou. Porque a gente às vezes fica nessa. É um momento de transição. Eu percebo como eu trabalho com muitas mulheres, enfim. A gente percebe que existe muito essa autocobrança, né? De quem eu sou, quem eu sou. Gente, vamos com calma. Deixa pra botar a cobrança quando o assunto for ganhar dinheiro, quando for faturar, aí você acelera. Agora, na hora de se conhecer, vai devagarinho, vai no tempo. Então, a gente se acha, a gente sempre se acha. Verdade, a gente vai se organizando no caminho, Exatamente. né? Tu trabalha com muitas mulheres, né, Ivana? E como que você faz, tipo, nesse momento que você tá com as tuas emoções, com o turbilhão de hormônios, tudo acontecendo ao mesmo tempo, e ainda tem que lidar com muitas mulheres, cíclicas também, com os seus hormônios, também a flor da pele, você dá treinamento para as mulheres, você acompanha as mulheres no seu desenvolvimento pessoal também, né, profissional. Como que tem sido essa trajetória para você? Nesse momento, ela tem sido uma trajetória muito mágica.
sabe? Isso tem me mantido muito no prumo também, assim. Durante muitos anos, a gente trouxe muita coragem para essas mulheres. Então, a gente fala de cenário de mulheres que não tinham valorização profissional, né? Inicialmente, a gente começou isso dentro da construção civil. Então, a gente acabou, como a Eva, que é a empresa que trabalha diretamente com o acabamento final de obra, né? Com acabamento fino. Logo que a gente começou ela, nossa mão de obra era 100% feminina. Então a gente pegava mulheres que não sabiam fazer nada daquilo, mas que precisavam de dinheiro, que tinham força de vontade e que elas, depois de um tempo, eu fui entender que essas mulheres eram mentalmente condicionadas, assim como eu já fui, a entender que o dinheiro vem com muito esforço. Então era a forma que você sabia fazer dinheiro. Entendeu? Então, dentro desse início, isso foi muito legal, foi o que deu o boom para a empresa, chamou muita atenção, porque, mulheres na construção civil conquistando espaço. Mas a gente tem que entender o porquê alguns espaços não são ocupados. E isso eu fui entender só com o tempo. Então, dentro desse cenário, desses perfis que a gente foi atraindo, o que que acontece? A gente entende muitas limitações, não só das mulheres, dos homens e de pessoas em geral. E quando a gente vai trabalhando esses perfis para o crescimento, a gente entende que a mesma medida que essa mulher aqui, que ela entrou para dentro desse ecossistema, ela vai desenvolver até onde ela se permitir, entendeu? Então não adianta a gente criar um super ecossistema para aquele perfil. Então a gente foi separando por etapas, vamos dizer assim, por perfis. Claro que para conseguir definir esses perfis, eu fiz uma mentoria business, né, com aquele método Febracis. Não sei como pronuncia, se é Febracis ou Febracis, enfim. Isso me trouxe um conhecimento mais amplo em relação à análise de perfil comportamental, entender se é dominante, influente, conforme, estável, entender o perfil de cada pessoa para daí aproveitar da melhor forma dentro daquele cenário. Isso falando como empresa. Agora, falando em relação ao desenvolvimento pessoal dessas mulheres, a gente traz muita energia masculina trabalhando com elas diretamente em obra. E isso a gente reparou que foi trazendo um prejuízo emocional para elas. Entendeu? Porque sem querer a gente acabou reforçando aquele padrão comportamental que elas já vinham desde a infância. Então a gente começou a trazer essa delicadeza, tanto que o slogan da Eva hoje é com toda a delicadeza. Então, o fato de nós sermos mulheres e ter toda essa correria, essa função, não nos o fato de sermos mulheres fortes não nos torna menos delicadas. E quando a gente se afasta dessa nossa delicadeza, a gente corrompe o nosso próprio sistema. Então, a gente tem um problema de se reconhecer. Porque aí, ao mesmo tempo que tem que botar aquela carcaça de monstra para resolver o mundo, chega em casa, a gente desaba. E aí fica assim, não, eu não posso ser fraca. Não, mas eu tô sendo forte. Aí entende como se. Aí eu preciso ser uma fortaleza. Mas não é por aí. A gente tem que entender cada etapa dentro da gente. E quando a gente trabalha com desenvolvimento de pessoas, principalmente dessas mulheres, a gente vai por trás do que elas mesmas veem, entendeu? Então, existem mulheres que elas têm muita força de vontade, elas não, só falta uma direção, sabe? Tem uma analogia que eu gosto muito de fazer, que é a da mangueira do bombeiro. É a da mangueira do bombeiro. Então, existem pessoas que elas são como uma mangueira de caminhão-pipa. Tu abre o registro ali, ela vai sair aqui, ó, tirando água para tudo quanto é lado, porque a potência daquela mangueira é muito forte. Então, precisa de uns 6, 8 bombeiros para segurar aquilo, para poder direcionar e realmente apagar o incêndio que tem que apagar, fazer aquilo que tem que ser feito. Então, é isso que a gente percebeu. Para a maioria das pessoas, falta só um empurrãozinho, uma estrutura. E aí existe a diferença de perfis. Existem pessoas que montam essa estrutura e passam isso para frente, e existem as pessoas que precisam da estrutura. Então a gente tem que se entender dentro do meio social, qual é o ponto que a gente vai ocupar, estruturar emocionalmente para isso, e entender que se você quer ser um bom empresário, se você quer ser uma boa empresária, você vai precisar fazer terapia, assumir a responsabilidade pelo teu ego e não tratar o teu ego como algo negativo. Ele pode ser muito bom se você souber trabalhar ele, entendeu? Então, é esse o ponto. Vamos dizer assim, abre uma conversa para 5 horas esse assunto. Sim. Mas, basicamente, se trata disso, de você trazer para dentro
do teu ecossistema quando você escolhe trabalhar com o desenvolvimento de pessoas e principalmente de mulheres, que traz uma responsabilidade social ainda maior por uma questão de perspectiva social. Então, tudo que envolve mulheres hoje em dia tem um peso muito maior. Entendeu? Tudo que você vai tratar de mulheres, ela vai ter um peso muito maior. Então, quando você assume essa responsabilidade, a gente teve que lidar com muita coisa que a gente não fazia ideia. Entendeu por que que a maioria das mulheres não estão no meio, não estão dentro da execução de obra? Eu não posso botar 3 meninas para carregar uma treliça metálica, entendeu? Não tem porquê, não que elas não consigam, elas conseguem, mas para que que eu vou judiar dessas meninas se tem 3 homens fortes que têm a condição de fazer isso, que são feitos fisicamente, fisiologicamente para isso? Então não é sobre não tem espaço para todo mundo, tem espaço para todo mundo. Mas será que precisa? Pois é, às vezes tem momentos que a gente não precisa ser tão forte, né, não precisa usar de toda a força, vamos dizer, nem tanto a força física em si, né, mas a força da mulher em si. Porque é difícil fazer essa dança, né, Ivana, de ir para o feminino, voltar para o masculino, ir para o masculino, voltar para o feminino, essa dança que a gente precisa fazer no mundo profissional, principalmente quando trabalha em obras, é complicado fazer essa volta de ir e voltar. Sabe que teve um exercício, como palestrante eu já palestrei para várias empresas, grandes e tudo mais, mais focado na equipe de vendas, né. E aí o que que acontece? Todo empresário ele tem que ser muito bom em análise de dados. Se o empresário ou empresária não é bom em análise de dados, em algum momento a tua empresa vai à falência. Isso não quer dizer que se ela for à falência você não vai conseguir recuperar e aprender com aquilo. Mas se você não estudar análise de dados e você não entender qual é a forma que você tem que fazer a gestão daquela empresa, a tua empresa vai ter problemas gravíssimos e normalmente vai acabar estourando no financeiro. Porque tem muita empresária que só sente quando pega no bolso, entendeu? E aí aonde isso começa? Começa na equipe de vendas, começa nos relacionamentos dentro da empresa, entendeu? Então, a gente acaba inconscientemente trazendo os problemas de casa para o trabalho. É muito difícil, é muito bonito falar, não traz o problema de casa para o trabalho, separa, deixa uma linha do trabalho aqui. Teoricamente é lindo, mas na prática a gente sabe o quanto isso é Não difícil. funciona 100% isso. Então, o que estava acontecendo com mais de uma empresa, não só com a nossa? Algumas mulheres em cargos de liderança, tá? Não necessariamente em obra, elas estavam tendo problemas fortíssimos em casa com a relação com o marido. Por quê? Elas ocupavam cargos que exigiam muita firmeza, tá? Uma das empresas que a gente palestrou foi um frigorífico. Então, o caso mais forte que me gravou, assim, de uma dessas mulheres, ela fazia a gestão de todos os açougueiros, vamos dizer assim. Então, eram homens que estavam com faca o dia inteiro, tipo, a posição deles já era mais bruta. E ela tinha que dar conta de ser mais bruta que eles para não perder o respeito dentro da profissão dela, dentro do cargo dela. Imagina essa mulher saindo dali indo para casa, entendeu? Como que ela chega em casa e chega pro marido e fala: "Oi, meu amor", que se coloca na posição de princesinha. Então é uma concorda que é uma exigência um pouco injusta? Então a gente começou a analisar aquilo dentro daquele meio, porque não é só a construção civil que tem um ambiente muito masculinizado. Existem vários outros tipos de negócio que exigem também que tenha esse ambiente mais rígido. Então, que tipo de exercício a gente começou a passar? Para essas mulheres, antes de sair do trabalho, a maioria das empresas tem esqueci o nome agora, o vestiário, onde deixam as coisas ali, os armários. Antes de sair dali, passa um perfume, bota um vestido, troca um pouco o cenário, condiciona a tua mente a estar em outro lugar. Tira a armadura. E tipo, deixa essa armadura aqui e vai pra casa tranquila, leve, entendeu? E aí, no meio desse caminho, uma atitude tão simplesinha foi trazendo essa diferença de volta. Porque aí o marido era o frouxo, entendeu? O marido não fazia mais nada. Tá, mas esse marido, ele era assim antes? Não, ele não era. Então, não é tirando a responsabilidade do marido, porque hoje em dia tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, porque qualquer coisa, né? Não é tirando a responsabilidade, mas é entendendo que nós condicionamos o ambiente da nossa casa. Isso é um fato.
Nós condicionamos o ambiente da nossa casa. Então, a gente sai daquele... Isso já aconteceu muito comigo também. Então, a gente sai daquele ambiente puxado, pesado, mais agressivo, onde a comunicação tem que ser mais objetiva e até um pouco grosseira, para chegar em casa e tratar com alguém que tá ali te esperando, entendeu? E que vai acabar sendo reativa, porque o perfil masculino é ser reativo. Não adianta. Então, essa troca pequenininha foi gerando uma diferença dentro de casa que automaticamente devolveu o rendimento delas para a empresa. Olha que legal. Então, é uma coisinha tão pequenininha que se a empresa, o empresário, enfim, não tem a condição de fazer essa análise, começa a ter prejuízo, entendeu? Então, eu acho que vai muito disso, tipo, trazer essa... a gente precisa trazer de volta para as mulheres a consciência de quem elas realmente são, e não do que foi exigido que elas fossem para que acontecesse toda essa revolução que aconteceu. A gente já pode dar uma relaxada em certo ponto e pensar, não, a gente já conquistou muita coisa e temos que nos dar conta disso. Sim. Ivana, será se essa luta tão ferrenha da mulher de buscar sempre, não, a igualdade, de não, eu tenho que estar no mesmo patamar do que o homem, será que isso também não rouba um pouco dessa feminilidade, dessa energia feminina da mulher? Será que... Com toda certeza, o momento que você se coloca como mulher na posição de competir com o homem, você já tá perdendo. Pois é. Porque se vou bater de frente, por exemplo, numa liderança, se tu vai para a briga de cachorro grande, vai ter que brigar igual, né? Ah, ok, eu vou disputar um cargo de gerente, vamos dizer, lá com um homem. Eu vou ter que mostrar as competências para o cargo, mas também mostrar para ele que eu, não para ele em si, mas para a gestão, para o geral, né? Que eu dou conta, que eu resolvo, que eu tenho a mesma potência. E muitas vezes, dependendo da situação, às vezes a gente não alcança bem o mesmo nível de força, vamos dizer, força. Mas será que isso é real ou é algo imposto? É isso que eu falo. Essa é a minha dúvida, sabe por quê, Ivana? Porque muitas vezes é um ponto de vista meu, né? Uma coisa que eu tenho prestado atenção. Eu vejo que as mulheres, elas têm buscado muito esse posicionamento, esse lugar, vamos dizer, de liderança. Que claro que a gente tem potência, sim, de resolver problemas, de dar a volta, e muitas vezes até mais do que alguns homens, né? Mas tem coisa que é próprio do homem. Que eu pelo menos penso dessa forma, que tem coisa que já é visto que é para eles fazerem, faz parte do universo masculino, e muitas vezes a gente quer fazer igual e acaba trazendo isso para dentro de casa também, para a hora do encontro com o marido, com o parceiro, né? E acaba tendo as duas energias masculinas batendo de frente, e aí não flui. Será que... Eu não sei, Eu eu vejo fico com assim, essa ó, dúvida. agora eu vou falar uma opinião mais pessoal do que algo técnico, porque quando a gente trata desse assunto, eu tento ser o mais técnica possível, baseada em artigos, baseados em estudos de fato sobre desenvolvimento pessoal. A gente busca esse conhecimento, não é uma coisa que a gente tirou da cartola e sai fazendo como, né? A gente tem que ter responsabilidade com as pessoas e com as mentes que a gente toca. São vidas, né? São vidas e tem pessoas que elas estão tão fragilizadas e elas querem tanto crescer que qualquer coisa que você falar para elas vai servir. Então, a gente tem que ter responsabilidade com isso também. Então, o que eu entendo? Opinião minha, tá? Muitas coisas são impostas. Eu nunca competi com homem nenhum. Se eu decido chegar no lugar e liderar, eu chego e lidero. Ponto, acabou. Eu não me coloco na posição de competir com absolutamente ninguém. Seja homem, seja mulher, seja quem for, a única competição é comigo. E olha que eu pego pesado, viu? Eu me exijo e eu tive que, em terapia, entender isso e não, né, ter um pouco mais de paciência comigo. Mas a competição é bem esse clichêzinho. A competição é com a gente mesmo. Sim. Esse perfil de se colocar em uma posição de competir com alguém, seja em qual cargo for, independente se for com outro homem, com outra mulher, na minha visão, nada mais é do que uma falha emocional de busca por validação. Então, o porquê que você tá tendo que competir com algum homem? Qual foi a dor lá do teu passado que te fez trazer isso agora? Entendeu? Então, é esse o ponto. Vai lá na raiz. Isso, vai muito mais fundo do que realmente é. Hoje a gente tem muita manipulação de mídia. Sim.
E, de fato, eu tenho a ousadia de dizer que essa manipulação de mídia, ela traz, de fato, para uma dissolução de família, ela traz, de fato, para trazer essa guerra social que estrutura e mascara várias outras coisas que estão acontecendo na sociedade. Não vou trazer isso porque não vem ao caso, não é o assunto, mas essa imposição, por que a gente fica competindo tanto, sabe? Eu concordo que existem muitas coisas dentro do mundo feminino que precisam ser melhoradas. Eu concordo que nenhuma mulher deve viver em situação de abuso. Eu concordo que nenhuma mulher deve tolerar coisas que ferem a si mesma e a quem elas são. Eu não tô dizendo ao contrário disso. Eu só tô dizendo que nesse momento da sociedade, vale a gente preservar de fato pela nossa própria vida. E como fazendo isso? Se desenvolvendo emocionalmente para não se colocar em situações de risco. Então, por que a gente está competindo com homens? Porque entre mulheres mesmo, essa competição ferrenha o tempo Por que todo. a gente cria exatamente essa rixa? É estrutural também ter essa questão de discussão entre as mulheres. Quem nunca viu a situação, por exemplo, de um pai ou de um casal ali que tiveram filhos, separaram e aí entra uma nova namorada e as mulheres ficam ali discutindo entre si? É ridículo. Acaba uma disputa desnecessária, né, Ivana? Porque acaba ferindo muitas vezes as duas partes e ninguém ganha nada com isso. Ai, mas meus homens não sei o que, não sei o que. Sinto muito. A minha comunicação é com as mulheres, então eu vou falar diretamente com elas. Os homens que arranjam alguém pra comunicar com eles. Eu não sou um homem, entendeu? Então eu acho que é basicamente sobre isso, sobre trazer essa consciência de que a gente não precisa, a gente tem que entender o que é imposto e o que é a gente mesmo. Tu acha que a mídia traz muito isso, Ivana, de impor para a mulher que tem que fazer e tem que ser e tem que ganhar? Tu percebe isso? Desde o momento que eu descobri a minha gestação e que eu anunciei pra Meta, né, pro Facebook, pro Instagram que eu estava grávida, que eu comecei a falar, o conteúdo que começou a aparecer pra mim é completamente absurdo. Então, todo o meu Instagram, todo o meu feed, ele é de coisas pra gestante nesse momento. E, assim, 75% do que aparece ali, eu comecei a prestar atenção nisso, sabe? Porque eu tenho eu acabei desenvolvendo essa forma de analisar tudo que acontece, tudo que chega até mim. Então, eu comecei a analisar aquilo e olhar e falei, gente, se eu for baseada nisso aqui, eu vou viver um inferno. Porque eles ficam tratando como se a gestação fosse um problema, como se constituir uma família fosse um problema, como se estar me relacionando com um homem, escolher construir uma família, escolher seguir a Deus e tudo mais fosse um problema, e como se isso fosse me tornar menor do que eu já sou. Então é esse o ponto. Eu digo com toda certeza que, na minha opinião, né, ninguém precisa concordar, existe sim essa manipulação. E se nós, como mulheres, queremos continuar fazendo a diferença e seguindo, vamos dizer assim, o que as nossas ancestrais começaram lá atrás, a gente tem que entender que talvez seja o momento de a gente firmar de fato o que é ser mulher. E tirar essa ideia de competir, essa guerra de sexo, ela já acabou. Entendeu? A gente tem que entender que temos sim um lado mais emocional e é isso que nos torna nós mesmas. Da mesma forma como temos uma capacidade analítica muito maior por uma questão. No tempo das cavernas, por exemplo, os homens saíam para caçar. As mulheres ficavam cuidando da caverna. A gente desenvolveu visão periférica que os homens não têm. Entendeu? Isso foi o que eu brinquei do aprimoramento da espécie, entendeu? A gente tem isso é físico, é fisiológico, a gente tem uma fisiologia diferente, o nosso corpo se comporta diferente. Então, lá de trás, a gente já tem funções diferentes, entendeu? Então, eu acho que quando a gente traz essa comparação entre homem e mulher, é injusto. Porque ganha, né? Ninguém ganha. Ninguém ganha. Não, por que tem que ter essa, sabe? Não, eu acho que todo o excesso esconde uma falta. Então, quando a gente olha para a sociedade com essa perspectiva de que todo excesso esconde uma falta, a gente entende que talvez isso não seja sobre descobrir mulheres, isso seja sobre esconder mulheres. Porque é muito mais fácil para todo o sistema se a gente tentar brigar o tempo inteiro do que, de fato, a gente se conhecer, assumir o nosso ponto e falar, bom, se eu falei que tá feito, tá feito.
entendeu? Sem busca por validação, sem ficar nessa prova de que eu preciso mostrar ser. Não, eu sou. Eu acho que é sobre isso. E aí vem a nossa delicadeza, que a gente falou no início, o fato de sermos mulheres fortes não nos torna menos delicadas. Uhum. A nossa força já tá aí, né, não é, Ivana? Já está em ser quem a gente é de fato, a nossa própria natureza já nos torna forte, já nos faz forte sendo mulher. Tu sabia que é estatístico? É estatístico que 40% das mulheres que são bonitas, olha só, 40% das mulheres que são bonitas. E quando eu falo de ser bonita, eu não falo de padrão de beleza. Eu falo de mulheres que mantêm a boa aparência, que se preocupam com a aparência e tudo mais. Essas 40% das mulheres que têm esse comportamento ganham mais do que as outras. Entendeu? Então, isso é um dado, isso não tem nada a ver com homem. Isso é um dado do mundo universo feminino. 40% das mulheres que são bonitas, que se sentem bonitas, que se posicionam como mulheres bonitas, elas ganham mais. Ah, mas o padrão, que aí já vem aquele mimimi de padrão de beleza, então não existe um padrão de beleza. Existe você olhar e falar, não, realmente, eu sou uma mulher bonita, com as suas características, do jeito que você for. Mas se cuidar de fato, entendeu? Ter esse autocuidado de andar com uma boa aparência, cuidar da estética, cuidar das unhas, disso, aquilo, seja o que for. Ah, não quero pintar minha unha de vermelho todo dia, porque não tem a ver com o meu perfil. Quer passar uma base, faz o que você achar melhor. E não faz diferença se a mulher vai estar de salto e saia ou de camisa de botão e calça social. Entendeu? Não é sobre um padrão, é sobre o perfil dela. Entendeu? É sobre o perfil. Você pode ter um cabelo curto e usar sapatênis, se você tiver esse cuidado e se sentir bonita, você vai estar dentro desses 40%. Então, não é engessado. Mas é sobre isso. Esses outros 60%, vamos dizer assim, estão ali deixando... como é que eu vou dizer isso? Não é sobre se preocupar, virar escravo da própria aparência. Não tem a ver com isso. Isso é estatístico, é um dado. É sobre você realmente se valorizar e se reconhecer como mulher e desenvolver essa autoconfiança de que se você abriu a boca para falar que isso será feito, isso já está feito. É sobre isso. Posicionamento. Não tem a ver com o outro, tem a ver com a forma como você se porta perante você mesma. E aí você se coloca dentro da tua vida, você se coloca dentro do teu casamento, você se coloca dentro da tua empresa, que é muito importante. E aí os teus resultados mudam. Mágico, assim. São resultados referentes ao teu próprio posicionamento na vida, né? No geral. Tudo depende disso. Ivana, me conta um pouco a respeito da tua empresa. Você, gente, só dando um corte aqui já, a Ivana, ela tem uma empresa que elas colocam piso vinílico, ela faz muita coisa, mas eles colocaram piso vinílico lá no nosso apartamento e ficou lindo! Até a gente vai colocar os vídeos aqui para fazer a divulgação do trabalho da empresa dela. Olha, excelente o trabalho, ficou muito, muito bem feito. Obrigada. Sabe, a gente ficou muito feliz, né? Ficou muito bonito, então eu só quero agradecer você, tá? Eu tenho um prazer enorme de te conhecer, até te conhecer um pouco melhor, agora também conhecer um pouco mais do teu trabalho também. Eu gostaria que você fizesse uma divulgação aqui, falasse um pouco da tua empresa. Primeiramente, eu te agradeço por me agradecer pelo mínimo que foi contratado. Eu acho que isso é importante falar. A gente tem que ter consciência como empresário também que existem coisas que são o mínimo que a gente tem que entregar. E dentro desse cenário da construção civil, a gente sabe que o mínimo é complicado, né? Mas é isso, obrigada pelo reconhecimento, que bom que você ficou muito feliz com o nosso trabalho. Hoje, dentro da Eva Obras Company, a gente não trabalha mais com a mão de obra 100% feminina, a gente tem a mão de obra mista, para aproveitar o nosso rendimento, ter mais rendimento de entrega e tudo mais. Com a Eva Obras, a gente faz toda a parte de acabamento fino, então piso vinílico, rodapé, pintura. Além da mão de obra, nós fornecemos os materiais também. Então, o cliente tem essa tranquilidade de chegar pra gente e falar, eu preciso fazer isso aqui, eu quero pegar esse apartamento e deixar novo. Então, a gente vai repaginar, maquiar todo aquele apartamento, entendeu? A reforma estrutural a gente não faz. Não derrubamos paredes, não trocamos janela, não fazemos nada disso. Mas entregou o apartamento no reboco, vamos dizer assim, o resto pode deixar que a gente entrega pronto para a marcenaria entrar e fazer. Basicamente, esse é o nosso trabalho. Dentro disso, a gente tem algumas mulheres também inseridas dentro desse ambiente. Traz uma diferença no acabamento, em algumas situações sim, em algumas situações não, porque a gente desenvolveu um padrão de treinamento.
Então, todas as pessoas que trabalham com nós foram treinadas por nós, principalmente no vinílico. Então, independente de ser homem ou mulher, hoje em dia a gente pode dizer que... Antes eu falava que o acabamento era bom porque eram feitos por mulheres. Hoje eu falo que o acabamento é bom porque é feito pela Eva Obras dentro do padrão da Eva Obras. Então, a gente padronizou esse treinamento. Então, independente de quem vá aplicar, se foi treinado por nós, vai ter um acabamento mais próximo do impecável possível. Nada, né? Existem situações e situações, mas a gente tenta acertar e acertamos na maioria das vezes. São mais de 300 obras executadas, graças a Deus. Então, não é qualquer empresa que tem condição de executar essa quantidade de obras em 4 anos, tendo pouquíssimos problemas. Então, isso é muito interessante de ressaltar, né? Porque dentro da construção civil existem vários problemas com obras. Dada a quantidade de obra que a gente executou para a quantidade de problema que a gente teve, tá super, super tranquilo. Basicamente é isso que a gente faz, transformando aquela ideia do apartamento lindo em uma realidade, fazendo virar realidade o projeto da arquiteta, o projeto de quem comprou o apartamento, o projeto... É uma responsabilidade muito forte e é muito legal também, porque assim como foi com vocês de olhar e falar, meu Deus, essa parte eu acho que é a mais gostosa do trabalho, assim, a gente entregar e ver que realmente aquilo, nossa, como você mesma falou, meu Deus, é outro apartamento, então é essa graça que a gente traz ali. Então, tem que ter cuidado, muito cuidado com o acabamento, porque a gente sai daquele imóvel que foi entregue, a pessoa que vai morar ali anos. Vai dar tempo de ela ver qualquer defeito, entendeu? Mas, basicamente, é isso. Trabalhamos com a entrega do material, com a mão de obra, tudo com uma única empresa, onde o cliente vai lá, ele recebe o material, a gente executa e ele vai acompanhando o processo, assim como foi com vocês. Bacana, e é um trabalho excelente mesmo. Ivana, passa os contatos da empresa de vocês para as pessoas entrarem em contato também com vocês. Qual câmera? Para essa aqui. Então, o nosso Instagram é @evaobrasc, tá? De Eva Obras Company. O contato principal para atendimento é o 47 997 31 9686. Nós atendemos na região de Florianópolis, Balneário Camboriú e Vale do Itajaí. Dependendo da demanda, a gente atende em outras cidades, tá? Atendemos construtoras também, então hoje o nosso forte está nas construtoras e no cliente final que precisa de uma reforma um pouco maior. Então, vai repaginar o apartamento, a gente vai aparecer ali. Vamos entrar para uma construção onde finalizou a parte de reboco, como eu falei, chegou no reboco, a gente finaliza. Então, a gente faz isso para as construtoras também, entrega o apartamento pronto e dentro do grupo também temos uma empresa chamada Cleanup que trabalha com a pós-obra. Então, chegou no acabamento, a gente consegue entregar limpo. Bacana, perfeito. Ivana, muito obrigada. Fico muito grata por você ter aceito o convite de vir até o podcast, de participar, tá? De compartilhar com a gente o teu Eu que conhecimento, agradeço. tá? Foi muito legal. Eu acredito que a gente tem muita coisa ainda para conversar, tem muito pano para Vamos manga, sim. né? Assunto não falta. Exatamente. E vai ser sempre bem-vinda, tanto você quanto a Olga. Né? Daqui a pouquinho ela tá aí. Tá aí, correndo, né? Tá aqui, que agora ela ficou quietinha. Não, olha aí, ela gostou? Gostou, né? Vai ser Ivana, bem, provavelmente ela não vai ser muito calminha essa aqui, não. olha aí. Mas muito obrigada, tá? De coração, obrigada pela tua participação. Eu que agradeço o convite, Daiane. Muita prosperidade para a Soberania. Vamos trazer o que der de conteúdo, conte com a gente para poder trazer essa consciência, não só para o mundo feminino, mas para todas essas empresas que precisam entender que trabalhamos com pessoas e que isso faz diferença, sim, no faturamento de qualquer empresa. Verdade. Muito obrigada. E obrigada a você aí de casa também que acompanha o nosso trabalho. Muito obrigada e até o próximo episódio.